Esse ano tem eleições para escolher presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores. E os eleitores precisam estar bem atentos na hora da escolha. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Quem não puder votar tem que justificar a ausência. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cientista político Thiago Valenciano. Tudo bom, Thiago? Tudo bom? Como é que você vai? Feliz ano novo, a gente pois retornando aqui. É a primeira vez esse ano, né? Verdade. Já é nosso parceiro. Bom, vamos começar falando o seguinte. Essa coisa de voto obrigatório sempre foi assim no Brasil, né? Desde que teve voto aberto, é obrigatório. Conta isso pra gente. Na verdade, assim, para deixar bem claro, eu tenho um argumento que eu defendo há anos, já que o voto, de fato, ele não é obrigatório no Brasil. Na Constituição Federal, o artigo 14, está bem claro o seguinte, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios no Brasil. Aí você pode perguntar, nossa, mas você acabou de falar que o voto não é obrigatório, como que ele se torna obrigatório? Existe uma diferença entre alistamento eleitoral e voto. O alistamento é o ato de você tirar o título de eleitor e estar apto a votar. Ou seja, todo mundo tem título de eleitor, é obrigatório tirar o título, esse documento, mas o ato de votar não necessariamente significa que é obrigatório. A gente pode pensar numa situação de uma pessoa que morava em São Paulo, capital, mudou para Maringá há 15 anos e justifica o seu voto há 15 anos. Então, quer dizer, ele não está sendo obrigado a votar, ele pode simplesmente justificar. E ainda quando ele deixa de votar, ele acaba pagando uma multa muito pequena, cerca de R$5 aí na Justiça Eleitoral, e depois reassume o direito de votar. Dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho, mas assim, não significa que é obrigatório votar, né? Essa que é a questão. Você pode simplesmente justificar por anos, pegar um atestado, dizer que estava doente e tudo mais. Então, existe um pouco essa diferença, né, entre voto e alistamento eleitoral. O alistamento é obrigatório no Brasil e o voto não necessariamente. No geral, né, para quem lê o texto da lei, acha que é obrigatório, mas existe essa artimanha aí, né, esse jeitinho brasileiro de não ser obrigado a votar. A pessoa pode justificar mesmo morando na cidade onde deveria votar ou não? Não necessariamente, né? A ideia é que a pessoa fosse votar, né? Quem mora na cidade, se você compareceu para justificar, normalmente o mesário vai te encaminhar para a sua sessão eleitoral e vai obrigar que você vote, né? Mas estando fora ou passando algum tipo de doença, não necessita que você precise ir lá votar, né? Agora, essa coisa meio de fazer com que a pessoa tenha que ir ou justificar ou votar, é válido na visão como cientista político num país como o Brasil? Olha, eu sou um fã assim, das eleições em geral, né? Gosto de eleição, gosto de quando as pessoas participam ou aparecem lá para votar. Acho isso muito interessante. Porém, existe aquela onda de que o voto facultativo seria mais interessante no Brasil, não no modelo atual. Por que as pessoas defendem um pouco o voto facultativo? Defendem porque a questão de você não obrigar com que todos apareçam lá para votar ou que todos tenham a necessidade de votar faz com que as pessoas, o principal argumento é que as pessoas fiquem mais interessadas na política. Então o argumento básico é o seguinte, olha, se eu não faço a minha parte, outro vai lá e vai fazer por mim, então eu preciso ir lá comparecer para votar. Esse é um argumento relevante, porém eu não sei se no Brasil isso daria muito certo. O Brasil ainda é uma democracia recente, desde 89 a gente uma nova onda democrática, né? Desde 89 a gente experimenta eleições a cada 2 anos, mas não sei se isso seria o momento ideal, se seria o momento adequado para falar num tema desse no Brasil. A gente tem, às vezes, muitas pessoas que falam, vou votar porque sou obrigada aí, mas assim, não tem ninguém que me interesse ou nenhum candidato que... o brasileiro tem muito disso ainda, né? De não olhar e, às vezes, assim, de não aceitar mesmo, claro, é um direito das pessoas, mas essa coisa de olhar, às vezes, candidatos como farinhas do mesmo saco, vamos colocar assim. Exatamente. Esses dias atrás, agora, saiu o Índice de Democracia Mundial, que desde 2007 é publicado, e o interessante da pesquisa é que o Brasil ele subiu duas posições do ranking, né? Está entre os 50 primeiros. Parece muito significativo, mas só aconteceu isso porque 88 países caíram no ranking. Então, nossa, o Brasil subiu 2 posições, mas outros 88 caíram. E o que leva a nota do Brasil para baixo? Não é a falta de eleições, não é a quantidade de candidatos, não é a organização dos partidos políticos, mas sim a falta de participação das pessoas. É aí que está o problema, né? A nota de participação política no Brasil ficou na nota 5, quer dizer, ficou na média, né? De 0 a 10 ficou em 5. Ou seja, o ato de votar já é um desinteresse em participar da política. E, posteriormente, a coisa
piora mais ainda. Eu já não voto, já não tenho muito interesse em votar e participar e acompanhar depois como que a política acompanha, como ela acontece no Brasil é pior ainda. Né? Você acredita que em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, a não obrigatoriedade do voto acontece e resolve dar certo por conta de uma consciência maior, por conta de uma educação política maior? Não só por isso, também pela própria história. Há anos eles já experimentam eleições diretas, há anos eles já têm um sistema partidário um pouco mais claro, pelo menos para eles. Né? Para nós, é bem confuso, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é meio estranho para a gente, né? Que está acostumado com coisas mais simples. Mas eles já estão há anos já acostumados com isso, e o Brasil passou por várias fases. Teve ditadura militar, teve período de democratização, Primeira República, agora a Constituição de 88 trazendo as eleições a cada 2 anos acontecendo no país. Então, quer dizer, até a gente se acostumar um pouco com isso vai um certo período de anos. Né? Parece que para a história 20 anos é muito tempo, mas é quase nada, é quase como se fosse ontem. Então, ainda falta um pouco esse ânimo eleitoral para o brasileiro a partir do momento que ele gostar mais da democracia, se ambientar, achar que é interessante, de fato pegar gosto pela vida política do Brasil, que agora ainda bem que está acontecendo um pouquinho mais nas redes sociais. Por mais que o embate seja muito raso, muito fraco, muito apaixonado, as pessoas estão gostando mais de política, isso já é um consolo para a gente. Você acha que a educação pode mudar isso daqui para frente, com essas novas gerações que estão vindo, para que elas realmente sejam mais conectadas à política e que queiram saber mais e até participar mais? Certamente. É muito diferente a geração dos meus pais, dos meus avós e a minha, que já experimentou o voto possível, aberto, livre, a manifestação política com tranquilidade. Meu primeiro voto foi aos 16 anos, então quer dizer, desde os 16 anos já estou acostumado a votar. Minha mãe ficou um tempo sem votar e retomou de uns anos para cá. Meus avós, menos tempo votando ainda. Então, quer dizer, conforme os anos vão passando, a tendência é que as pessoas gostem mais de política e a própria educação política possa melhorar isso. E aí essa questão do voto vai poder ser debatida com mais tranquilidade. Você acha que dá para alcançar aí um índice pelo menos parecido com o que a gente tem em países mais desenvolvidos, dessa participação e dessa vontade de participar da política e votar? Dá para chegar lá sim, né? Para o Brasil não falta tanto, né? Se a gente olhar assim, dos 5 índices desses que eu comentei em relação à organização democrática dos países do mundo, o Brasil vai bem em 2, até no terceiro vai mais ou menos, não fica aquela maravilha. Então falta 2 só para poder melhorar. A gente tem que ser otimista e achar que as pessoas vão participar mais, vão gostar mais da política, vão se envolver mais, e aí, consequentemente, o país vai melhorando bastante. Né? Torcer para um país melhor, né? Com certeza. Assim, torcer e mais ou menos aquela receita que a gente vem comentando aqui, né? Fazer a nossa parte, né? Se cada pessoa puder fazer a sua parte, puder participar um pouquinho mais da política, se envolver, se interessar, certamente a gente vai poder discutir temas mais profundos, coisa que não acontece na atualidade. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente.